Pessoal, eu estou muito feliz, porque hoje nós estamos no Liderança e Entretenimento de uma forma muito especial. Especial para todas as pessoas que estão aqui, especial para nós, eu e Julinho, porque estamos iniciando uma nova temporada, algo diferente, que nós queremos trazer para vocês não só o legado de uma pessoa, mas de uma história inteira, de uma família. E eu, em especial, estou muito feliz, porque, para mim, esse podcast tem um significado enorme. Vocês imaginem que, se eu já fico tão feliz quando a gente fala de outras pessoas, hoje eu estou assim radiante, porque eu estou falando das pessoas mais especiais da minha vida, da minha família. Sejam muito bem-vindos, Sandro Gonzalez e Alfonso Gonzalez. Muito obrigado. Prazer participar com você aqui, Julinho, tá? Desse podcast extraordinário, contar um pouco da nossa história, da nossa família, da nossa trajetória, dos nossos dilemas, das nossas dores e da nossa capacidade de superá-las. Eu tenho certeza que você, ao ouvir esse podcast, todo o seu público, né, todas as pessoas vão ser entusiasmadas com essa capacidade de empreendedorismo que o Brasil carrega. Muito obrigada. Bom, eu acho um momento único e muito importante. Acho que é o que a gente sempre quer criar e transformar. Trazer histórias, histórias interessantes, e é o que nós temos e vamos ter essa dinâmica aí hoje. Dentro disso, vai ser muito divertido e realmente pegando tudo que é mais importante para a gente e o que nos trouxe até aqui, a ação em conjunto, a ação individual e, o mais importante, o apoio de toda a família. Muito obrigado. Então, Obrigado. mais um episódio, Tárcia Gonzalez e Julinho Alves, juntos em Liderança e Entretenimento. Vamos lá começar a primeira pergunta, né? A gente sempre começa aqui falando um pouquinho da nossa história, da nossa infância. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as escolhas. Como que vocês escolheram chegar aonde chegaram, né? Qual foi o primeiro estalo que você sentiu e quando? E por que se apaixonaram para ir trabalhar na empresa familiar? A minha resposta a essa pergunta acho que é o curso natural da vida. Eu não fiz propriamente uma escolha. Nós estamos falando de um tempo, aí há 40 anos atrás, onde não existia esse mundo todo globalizado, com tantas informações. Nosso mundo era o nosso bairro, onde a gente conseguia alcançar indo de bicicleta. E quando eu fiz ali 17 para 18 anos, né, nossos pais tinham um negócio muito interessante, de muita luta, de muita coragem, de muita bravura, e foi algo assim natural. Falou: você quer o seu dinheiro, você quer comprar um carro, você quer ganhar o seu salário, venha trabalhar comigo. E nisso foi um pouco forçado, posso dizer assim, não era alguma coisa de visão, não era alguma coisa de paixão, não era alguma coisa que enchesse os olhos ou brilhasse os meus olhos. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui me apegando àquilo, né? O amor foi surgindo, a vontade de prosperar foi surgindo, a vontade de crescer foi surgindo. Então foi algo assim que a vida me trouxe naturalmente. Eu ouço muito que às vezes você amar o trabalho é melhor do que você amar uma coisa, né? Que você ama o trabalho, você vai fazer essa coisa a mais e vai se tornar bom naquilo que você vai começar a amar. E você sente que foi isso que aconteceu? Você não gostava, você não era apaixonado com aquilo, mas você foi se tornando tão bom, tão competente que você começou a amar? Julinho, sabe, eu ia dizer assim, para você responder nessa mesma pergunta sua de uma forma diferente, né? As pessoas dizem assim que o universo conspira a nosso favor. Eu digo que Deus nos orienta, mesmo que a gente não saiba o caminho certo. Meu pai não queria que eu trabalhasse na transportadora. Eu sou dos três o mais velho, apesar de parecer ser o mais jovem, né? É verdade. Então, eu sou o irmão mais velho, o filho mais velho. É natural que eu assumisse a minha posição antes deles. Logo que eu comecei, logo depois eles começaram a trabalhar. Mas meu pai sentia-se muita dificuldade com a transportadora. Era alguma coisa que a mim me parecia que consumia ele muito, que desgastava ele muito.
E ele começou, então, a criar um negócio paralelo à transportadora. E ele me empurrou para lá, querendo que eu trabalhasse nessa loja que ele tinha, não é, num negócio de peças, e falando que era muito melhor, porque lá fechava a porta, fechava o comércio e não tinha mais preocupação, não tinha mais dor de cabeça, que o transporte era um negócio muito desgastante, que exigia sábado, domingo, feriado, à noite, madrugada e essas coisas todas, né? E eu fui para lá trabalhar naturalmente. Eu tinha lá a minha função, mas houve uma ocasião que meu pai tinha um gerente, a empresa era muito pequena, eram poucos funcionários, poucos caminhões, né? E ele tinha viajado para fora do Brasil. E esse gerente caiu de moto, foi para o hospital. E meu pai estava fora. Ou seja, nós estamos falando de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Nem fax. Nem fax existia, não é? Então, poxa, meu pai não está aqui, o gerente que ele tem comando de tudo está internado no hospital, eu tenho que tomar alguma providência, eu tenho que fazer alguma coisa acontecer. E foi ali naquele momento que eu comecei a trabalhar um pouco mais na Transpes, né? Quando meu pai chegou de viagem, eu disse para ele assim, eu não quero mais trabalhar na sua loja de peça, eu quero trabalhar na Transpes, eu estou gostando disso aqui. E aí eu fiquei ali alguns meses naquela angústia, né? Se vou para peça, se vou para transporte, se vou para peça, se vou para transporte, mas aí as coisas acabaram que me conduziram, Deus abrindo os nossos caminhos, para que eu ficasse na Transpes. E aí começou lá a minha jornada. Então foi meio que um amor à primeira vista ali, já gostou de início? Pode-se dizer assim que eu gostava do que eu fazia, comecei então a me apaixonar pelo negócio, comecei a pegar interesse pelo negócio, né? E aquilo começou, de alguma forma, a cativar o meu coração, porque antes, no início, não era assim, né? E você, Alfonso, como é que foi o seu início? Bom, eu comecei a trabalhar na empresa mais cedo. Na realidade, acho que nós três tivemos uma infância praticamente dentro da empresa. Porque, como nossos pais trabalhavam juntos, saía da escola, ia para lá, tinha um final de semana que tinha que resolver algum problema, ia para lá. Então, eu lembro muito das festas também que tinha na empresa, adolescente, criança, brincando nos caminhões, nas carretas, que a empresa já existia na época, dentro de cada garagem. Mas eu lembro que eu sempre gostei muito, na realidade, de bicho. Sempre gostei muito de bicho. Eu falo que meu sonho, se você me perguntasse, meus 12, 13, 14 anos, era ser veterinário. Isso é muito interessante. E eu era muito dedicado aos bichos, principalmente que tinha em casa. E meados ali de 15 para 16 anos, eu já também estudando ali na adolescência para ter as opções ou as escolhas que nós tínhamos que ter, uma coisa meio que o Sandro falou, uma coisa natural, você ir trabalhar no negócio da família. E eu falo que eu comecei a me dedicar, principalmente na área de oficina e manutenção, que era uma área que eu comecei principalmente junto com o pai, que ele se dedicava muito a essa área também. E eu falo que eu troquei o animal vivo pelo animal mecânico, que é o cavalo mecânico, né? Então, eu falo que o óleo e o diesel contaminam a veia de uma forma que você se apaixona. Então, de lá para cá, sempre foi minha dedicação em questão a isso. Aos trabalhos, ao que o Sandro falou, que não tem sábado, domingo, feriado, né? Aos socorros na estrada. A empresa, durante ali os seus 20 anos que nós trabalhamos, era uma realidade bem diferente, principalmente ali, final da década de 80, depois já final da década de 90, que são esses 20 anos, onde nós tivemos uma transformação, na virada do milênio, pode dizer assim, que nós tivemos essa transformação onde veio esse mundo globalizado que o Sandro falou, e até onde realmente a nossa vida era o nosso bairro, no muito a nossa cidade, e ao negócio da família, que é o que eu sempre me dediquei. Você tem algum animal hoje em dia?
Não, tem muitos. Hoje, principalmente cachorro, né? Cachorro. Mas já tive de tudo que você possa imaginar. E cavalo mecânico, e cavalo também tem, mas cavalo mecânico temos mais, né? Graças a Deus temos mais. Bacana, legal. Legal de ouvir. E você, Tárcia? Nossa, que Como é que sensacional, né? Ouvir isso tudo, parece um filme passando na minha cabeça. Nós estamos falando da Transpes, a maior empresa de logística do Brasil, com 57 anos. E nós aqui, todos 50 a mais, podendo falar dessa história que começou com os nossos pais. Como o Sandro e o Alfonso, eu também me lembro muito da gente ir para a empresa, né? Então, eu, como mulher, única filha, eu tinha sempre que acompanhar a mamãe. E me lembro muito dela levando eu com ela no banco, no cartório. E eu ficava assim, olhando, querendo entender tudo aquilo, né? E aí, eu cresci muito rápido. Naquela época do estirão, né, que você cresce de uma vez só, eu já estava com 1,73 m, quase a altura que eu estou hoje. Eu até ganhei um apelido, sabe? Apelido. Você lembra do meu apelido que você me chamava? Eu não. Não lembro nenhum apelido. Bolinzinho? Eu era tão comprida, tão comprida. Você não lembra, Sandro? Eu não. Ah, eu Memória lembro. não vai, não. Eu lembro. Memória seletiva, né? Não, Eu lembro que ela usava óculos, né? Desse apelido eu lembro. Eu Desse. não usava óculos, aí eu mesmo apelidei ela de 4 olhos. Né? Que bom, né? Que a gente consegue ver tudo, né? Mas, enfim, comecei a sentir o desejo de querer ter roupas mais bonitas, de querer me vestir melhor. E o papai sempre gostava muito de tênis. Então, tinha um dia da semana que ele me levava para jogar tênis com ele no clube. E aí eu lembro desse dia que aí eu já estava começando, com 12 anos, 13 anos, as festinhas nas escolas. E eu fui para jogar o tênis com ele, morrendo de vergonha de pedir alguma coisa para ele. O papai sempre foi um homem assim, mais fechado, tem uma história de vida muito difícil, veio da guerra, a mamãe também, então era tudo muito mais difícil, não como é hoje, né? E para poder pedir alguma coisa que não fosse um presente de Natal, eu me sentia assim um pouco envergonhada. E aí eu falei para o papai assim, no final do jogo: "Ô pai, eu queria tanto te pedir um sapato de salto." E ele olhou para a minha cara, ele ficava em silêncio assim durante um tempo antes de responder, porque ele sempre dizia que a gente não deve falar não. Ele falava assim: "Vou pensar." Mas nesse dia ele não falou para mim: "Vou pensar", não. Ele falou assim: "Boa ideia, você quer um sapato? Começa a trabalhar." E assim foi. Eu falei assim: "Tá bom, mãe, eu vou ter que começar a trabalhar, porque eu quero comprar um sapato de salto." O papai disse que só se eu começar a trabalhar. Senão eu ficava vestindo aquelas roupas, né, de conjunto Adidas, tênis. E eu queria vestir roupa de menina, né? Que chute, tá bom demais. Chute. Dona Ruth ficou falando uma meia hora. Tárcia era hippie, eu era doida para ter uma filhinha que eu pudesse vestir com os vestidinhos. A Tárcia era só roupa da Adidas, que chute, não vestia nada que eu mandava. Numa tristeza, quase chorou para mim. É verdade. O dia que a minha filha nasceu, ela falou assim: "Agora nasceu a minha filha, porque eu vou te contar, vou arrumar lacinho de fita para ela no cabelo, porque você não deixou fazer nada." Mas era porque a vida era assim, né? O Sandro falou muito bem. A nossa vida era o nosso bairro. E ali dentro do bairro, eu tinha poucas amigas mulheres. A maioria, eu cresci no meio de muitos homens. Então, eu queria brincar com eles. Então, para eu brincar com eles, eu tinha que ser igual a eles, né? Colocar tênis, jogar bola, brincar de carrinho de rolimã. Pegador de esconder. Pegador de esconder. E eu lembro que o Sandro tinha também como é que chama aquele bodoque, né? Bodoque, Eu era estilingue. doida para poder ter um daquele. Um amava os animais e o outro usava Atirava o bodoque. nos Atirava nos animais. Por aí. E aí foi assim que o papai falou assim: "Ó, começa a trabalhar." Realmente, acho que tanto Sandro quanto Alfonso têm muita razão. A gente nunca foi perguntado, como hoje a gente pergunta para os nossos filhos, quais são os desejos dele. Mas, ao longo do caminho, Deus abre as portas e faz com que as coisas funcionem de um jeito que a gente consiga amar as nossas escolhas ou as escolhas que são feitas por nós. E o papai, até no meu livro eu falo, que nós 3 fomos criados como soldados, porque era para fazer exatamente aquilo, aquele era o objetivo e é assim que tem que ser feito. E a mamãe também sempre falava que a gente tinha que fazer o melhor possível. Então, a gente foi criado numa época onde as coisas eram medidas pela forma que você fazia, né? Vamos fazer um trabalho, vamos tirar a melhor nota, vamos fazer da melhor forma.
E assim foi, né? Nós três sempre fomos sempre muito estudiosos, tivemos boas notas na escola, e a mesma coisa a gente fez no trabalho. A gente foi para o trabalho muito jovem e fizemos o nosso melhor. E eu comecei, na época, eu acho que o papai fez alguns testes comigo para eu desistir, porque ele falava assim, ó, você vou te ensinar a fazer acerto com o motorista. Aí eu colocou eu numa mesinha bem pequenininha, e aí chegava o motorista com um saco assim, meio, sabe, transparente, com tanto de notinha amassada, e eu ficava, né, não, vamos arrumar isso aqui, deixa eu ver quanto que você gastou na viagem, quanto que você recebeu, e eu fazia tudo da melhor forma possível. Quando eu acabava de fazer aquele monte, eu falava assim, nossa, acabei, graças a Deus. Havia um papai com mais um monte assim, e aquilo não acabava nunca, e nem eu comprava o meu sapato. Passaram-se uns 6 meses, ele nunca me pagou para eu poder comprar o sapato, mas o valor do sapato se transformou. Porque é aquilo que você falou, né? Quando você trabalha e começa a sentir gosto de ser reconhecido, porque você está fazendo alguma coisa boa, você não tem mais preocupação com o apego. O apego, ele muda. Ele muda, porque se você fica apegado a algo material, você não consegue ter a possibilidade de crescimento. E aí aquilo não era mais importante para mim. Isso foi ser uma realização muitos anos depois. E aí eu continuei fazendo as coisas até ir para o financeiro e começar a descobrir o meu próprio valor dentro da empresa. Legal. Muito bacana. bonito. Quando você nasceu, a empresa não existia ainda. O meu nascimento e a empresa são quase simultâneos, né? Eu sou de 65, o registro da empresa é de 66. Então eu nasci quase junto com a empresa. Né? O pai já era carreteiro, já era caminhoneiro. E realmente, um ano depois, ele veio formalizar, porque o desejo da mãe que ele parasse de viajar e se dedicasse à criação da empresa em si. Foi natural isso acontecer, onde ele começou a contratar, comprou o 2º caminhão, o 3º caminhão, e contratou alguns motoristas e começou a se dedicar mais à área comercial e manutenção, e os motoristas viajando. Então você viu o nascimento da empresa ali, você lembra desse início? Eu não lembro, assim, lembro a nossa infância, né, como o Afonso falou, a gente ia à empresa. A empresa era uma extensão da nossa casa, conhecia um caminhão, conhecia outro caminhão, mas assim não fazia parte do meu dia a dia, né? As primeiras, assim, as memórias do trabalho, que eu começo a ter ali uma relação de trabalho com o meu pai, é ali de 17, 18 anos, quando eu vou para a faculdade, né? E quando eu entro na faculdade, eu começo a trabalhar de uma forma mais sistemática, né? Diariamente, com horário, ou seja, e a empresa já tinha quase a minha idade, né? A empresa já tinha 17 anos. Se eu estava com 18, a empresa já estava com 17 anos, já tinha alguns caminhões, não era nenhum, nem dois, né? Já devia ter algum, sei lá, 8, 10, alguma coisa assim. Né? Eu tinha crescido bastante. Né? Seu pai já estava satisfeito com esse tamanho ou ele sempre quis crescer mais? Olha, meu pai sempre foi um homem muito contente. É uma das grandes virtudes dele. Acho que ele sempre mostrou muito contentamento pela vida. Ele nunca foi um homem de muita ambição de falar. Não me lembro do meu pai dizendo assim, quero ter tanto de dinheiro, quero ter tanto de patrimônio, quero ter tanto de caminhão, quero ser isso ou aquilo outro em relação ao mundo corporativo do business. Ele era contente com o que ele tinha. Né? Se é um caminhão, acho que ele estava contente, essa época eu não me lembro, mas ali, quando a gente tinha esses 8, 10, 12 caminhões, ele igualmente era contente. Né? O que ele ganhava, ele vivia bem, e ele estava satisfeito com a vida e tinha aquilo que ele gostava de fazer. E no decorrer da vida, é muito legal o som de falar isso, é como se fosse um filme passando na minha cabeça. Papai se foi tem 7 anos, mas no decorrer da vida ele não mudou. Ele continuou sendo sempre muito feliz com aquilo que a gente estava construindo como segunda geração, mas as ambições dele eram só... Eu me lembro que ele falava muito assim, que a gente tinha que comer bem, né? Porque ele tinha vindo da guerra, então sabia o que era fome, e que a gente tinha que ter uma casa confortável.
mas isso para ele já era o mais importante, né? E falar da história é tão gostoso, né? O pai, é isso que o Sandro falou. Ele realmente nunca demonstrou essa ambição e desejo de crescimento, porque nós éramos uma empresa regional, trabalhávamos praticamente dentro do estado. Pontualmente, para alguns clientes, a gente levava máquinas para fora do estado. A empresa foi se aperfeiçoando e ganhando o que ela tem hoje, que é o território Mercosul, né? Todo o Brasil e Mercosul. Mas uma coisa que o pai nunca deixou de ter, apesar de não ter essa ambição, ele sempre teve muita garra. Ele nunca deixou de ter garra. Então, são sentimentos bem diferentes em questão a isso. Então, realmente, o papel, quando nós entramos e exercemos, né, a partir do momento que começamos a ter uma influência direta na empresa, segunda geração, isso foi muito importante e decisivo, justamente para buscarmos a ter uma abrangência maior do que nós tínhamos no passado. Bacana. Alfonso gosta muito de história, né? Sempre gostou de estudar. Faz um breve relato para quem nos está assistindo do Liderança e Entretenimento, porque fique registrado esses 57 anos da Transpes, nos primeiros 10, 15 anos, a história mesmo de como que ela começou. Bom, como eu falei, o pai veio, né, entrou pelo Rio de Janeiro. E lá ele foi ser carregador de frutas e verduras. Veio de navio, da Espanha, de navio, né, 20, 30 dias num porão do navio. E ele falava, cheguei aqui sem lenço e sem documento. Ele desceu ilegal, né, justamente saindo ou fugindo da Espanha para chegar aqui no Brasil. Então, dentro disso, ele começou a trabalhar em feiras livres, onde ele teve a oportunidade de ter contato com o início do transporte. Nessas andanças, depois o Sandro e a Tárcia podem esclarecer um pouco mais, mas ele veio parar aqui em Belo Horizonte, que ele falava que tinha 3 cidades que ele gostava muito. Ele gostava de Curitiba, Belo Horizonte e Fortaleza. Se ele fosse escolher, ele escolheria uma dessas 3. Então, ele veio parar aqui em Belo Horizonte, onde nós começamos a Transpes com o pai e com a mãe, porque, pulando um pouco, Belo Horizonte é um berço de grandes construtoras do Brasil. E isso facilitou a que ele começasse a transportar as máquinas. E as primeiras 4 máquinas que ele fechou, sem antes nunca ter transportado uma máquina na vida, porque ele não perdia a oportunidade. Então, foi ele com o Juscelino, que ele falou assim, espanhol, eu tenho 4 máquinas para levar para Brasília. Você faz? Faço. Pode mandar que eu faço. Então, pelo que eu me lembro, ele me contou que na primeira máquina que ele fez, que ele fechou para Brasília, ele teve que cortar o caminhão, ele foi para Juiz de Fora, a família já morava lá em Juiz de Fora, nossos avós e tios. Ele foi para Juiz de Fora, cortou a carreta para conseguir carregar essa máquina. Ele era um excelente engenheiro, né? Fazia tudo que você podia e não podia, e acreditava e deixava de acreditar, sempre de cabeça. Então ele foi manobrar e aprender a manobrar num campo de futebol, porque a direção contrária. Então, depois que ele aprendeu a dirigir o caminhão lá nesse campo de futebol em Juiz de Fora, pelo que eu me lembro, ele foi pegar a primeira máquina. E aí ele pegou essa primeira máquina e demorou 4 meses a levar essa máquina para Brasília, porque não existia Belo Horizonte, Brasília. Então ele tinha que pegar Uberaba, Uberlândia, subir para Tocantins, que na época não existia, era tudo Goiás, e descer para chegar no Planalto Central, onde seria a nossa atual capital. E aí ele chegou lá, disse que viu um casebre, um barracão, e perguntou para o cara, falou, vim aqui descarregar essa máquina na obra, é aqui mesmo. Ele pegou e deixou essa máquina lá e voltou para Belo Horizonte. Chegando aqui, ele falou, se eu não conseguir alguém para me ajudar, eu não vou conseguir nunca chegar, porque quebrou caixa, quebrou motor. Então, antigamente, as estradas, se hoje nós não temos boas condições, imagine na época, né? Então, ele arrumou mais dois carreteiros, que aí carregaram a segunda, a terceira e a quarta, juntos. E aí, nessa ida das outras 3, eles demoraram 2 meses, mais ou menos, ou seja, 2 meses a menos. Mas ali ele viu
que era um grande negócio, transporte de máquinas, e voltou trabalhando para as construtoras, principalmente todas aqui de Belo Horizonte. Muitas não existem mais, mas algumas existem, e esse foi o nosso principal foco. Até onde nós começamos a trabalhar, nós sempre trabalhamos para grandes construtoras. Aí começamos a ampliar de construtoras regionais para construtoras nacionais, aonde depois de transporte de máquinas, passamos para máquinas e equipamentos e depois fomos dividindo a empresa em unidades de negócio, que é o que nós temos hoje, abrangendo várias cargas e de vários modelos e tipos de vários clientes no Brasil inteiro. Foi quase um acidente o nascimento da Transpeça. Eu vejo que foi uma oportunidade. Sabe? Foi uma oportunidade. Ele sempre foi um homem muito boêmio. Então, ele encontrava com muitas pessoas, principalmente na região da Pampulha, antes ali na Praça Raul Soares, né? Ele ficava muito no mercado, na Praça Raul Soares ali, que era um ponto tradicional de Belo Horizonte. E ali perto do mercado, entre o Mercado Novo e o Mercado Central, que já existiam na época, e ele falava que, achei interessante a Taça falar que ele falava que era bom se nós tivéssemos, claro, uma casa e comida, que eu acho que é uma necessidade básica que várias pessoas trabalham hoje para isso. Mas ele ainda brincava comigo e falava o seguinte, que não podia faltar a cerveja de sexta-feira, entendeu? Então, isso aí ele encontrava com esses amigos dele. E depois, quando eles mudaram para Pampulha, que foi ali entre 69 e 70, talvez. Foi 69, meu aniversário 69, de um ano já foi lá. E aí ele começou a ter esse envolvimento muito com a Pampulha. Aí, como a Tássia falou, Casa do Baile, Redondo e outros bares clubes que tinham na região. Foi onde ele veio conhecer Juscelino. Eu acho que é muito bacana isso, a gente tem essa nostalgia, porque eu particularmente morei na Pampulha, nasci e fui criado lá durante 50 anos. Então, tem toda uma história e tudo o que realmente aconteceu e se transformou nesse bairro, né? Que eu acho muito bacana e muito interessante. Legal. E quando você lembra do seu pai, você era mais novo, assim, ele estava criando um negócio, estava trabalhando para o negócio dar certo, qual que você acha que a maior característica dele como homem de negócios? Bom, o pai sempre foi um homem de bom relacionamento, né? Como ele gostava, sempre gostou muito de jogar bola, gostou muito de esporte, gostou muito de clube. Então, nesses bons relacionamentos dele, ele sempre fez bons negócios. Fez alguns maus negócios também, né? Porque isso acho que é natural. Mas ele fez com certeza mais bons negócios. E como ele achou, como o Sandro falou, que ele achou esse caminho, esse filão de transporte de máquinas, que era um segmento que praticamente não existia, tinha poucas empresas ou pequenas empresas, como temos até hoje no Brasil, que são especializadas nisso. Então, ele começou a se dedicar nisso, justamente por ter relacionamento com essas pessoas e entender que era uma necessidade. Então, ele viu ali aquela oportunidade e se dedicou com regularidade, com muita garra, como eu falei, junto com a mãe, nessa empreitada, né, de transformar a empresa num meio de sustento que ele sempre gostou, que ele morou num caminhão antes de fundar a empresa, se eu não me engano, 4 ou 5 anos que ele morou num caminhão, transportando outras coisas pelo Brasil todo. Então, ele já conhecia bem o Brasil, mas aqui ele viu a oportunidade do transporte de máquinas. Então, essa que foi a decisão que ele tomou, a escolha que ele tomou. É legal isso dele começar mais regional e depois ir expandindo, né? Que aí eu acho que foi mais ou menos onde você entrou, né? Pelo que eu vi na matéria. Foi, exatamente. Aí, quando eu começo a trabalhar com meu pai, né, Julinha, a gente teve uma relação assim de início muito conturbada. Não foi fácil, porque nós éramos duas cabeças completamente diferentes, duas gerações completamente diferentes, duas formações completamente diferentes. E aí eu acho que essa talvez seja assim a grande ajuda que a minha mãe me deu nessa época, porque eu por muitas vezes não queria trabalhar com meu pai,
E chegava em casa e falava: "Ó, mãe, não volto mais lá", porque toda ideia que eu dava a ele, né, tudo aquilo que eu achava que a gente podia melhorar, eu recém-ingresso na faculdade, com aquelas ideias todas na cabeça, todo jovem tem mais ideia do que tudo, né? E é bom que isso aconteça. Eu falo: "Pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos implementar isso, vamos melhorar isso aqui". Tudo não, está tudo funcionando, você não mexe em nada, deixa do jeito que está. Chegava à noite em casa, desanimado, né? Falou: "Mãe, não vou voltar mais, vou construir meu caminho, vou fazer outra coisa, vou ver o que eu posso trabalhar", né? E eu acho que nesse ponto a minha mãe mostrou muito o valor dela, porque ela falou: "Não, você vai ficar lá junto com seu pai, esse negócio é da família, é seu e dos seus irmãos, você tem que tomar conta dos seus negócios e daqui a pouco as coisas vão se acertar", né? E as coisas foram indo, né? Acho que uma palavra hoje que está muito na moda é resiliência. Eu não entendi o que era essa palavra, nem sei se ela existia há 40 anos atrás, mas nós três fomos muito resilientes, porque qualquer processo sucessório requer resiliência. Ou seja, não existe uma geração melhor do que a outra. Cada geração é única, cada geração carrega os seus valores, os seus princípios, a sua beleza, a sua força e a sua fraqueza. Então eu comecei, daqui a pouco as pedras começaram a se encaixar, como num grande quebra-cabeça. E a relação começou a ficar um pouco mais harmônica. E aí veio o momento de expansão, né? Já possivelmente ali próximo dos anos 90, a Tássia já trabalhava, o Afonso já trabalhava, já éramos nós três, ou seja, o grande salto da Transpes, o grande crescimento da Transpes aconteceu na nossa gestão, quando nós três assumimos a direção, e também nosso pai foi muito... Ele soube com muita grandeza entregar, e ele entregava porque ele sabia que a gente gostava do que fazia e fazia com competência, né? Ele não era uma entrega ignorante, era uma entrega consciente, que ele sabia que a gente estava fazendo o que era melhor para os negócios da família, e então a Transpes começa a crescer, né? A gente vai a outros mercados, outros clientes, outros estados, e aí entre a década de 90 e o ano 2000 a gente atinge aí quase que o território nacional todo. Muito bom você falar disso, porque eu vejo em negócios proporcionalmente menores essa mesma dificuldade. Não estou aguentando mais trabalhar com meu pai, com a minha mãe, não aceita, não quer mudar, não quer crescer, eu não aceita nenhuma sugestão que eu dou, estou cheio de ideia, não consigo implementar. Você já passou por isso e agora a gente vê que deu certo, né? Você tem alguma dica para quem está passando por isso agora? A dica eu falo sempre, né, que é fazer com que o não te sirva como um combustível. Porque eu recebi muitos nãos do meu pai, muitos nãos. Cada dia que eu chegava para ele com uma ideia nova, falou: "Pai, olha, aprendi isso aqui na faculdade, é assim, ó, fulano faz assim, a empresa... Vamos fazer coisas simples", né? Ele dizia: "Não, está funcionando, não precisa mexer nisso, não entra nisso que você não sabe como é que isso funciona". E se a gente insistisse muito, ele falava assim: "Tá, eu vou pensar". E aí a gente ficava: "E aí, já pensou?". Já pensou? Está pensando, até a gente desistir. E eu tive uma ocasião, né? Eu já contei essa história várias vezes, a Tássia e o Afonso conhecem ela bem. Meu pai estava viajando uma época e eu tive uma ideia. Nós devíamos ter aí uns 8 ou 10 caminhões, como o Afonso falou, e sempre tinha um caminhão com motor fundido, pelo menos. Naquela época, para você fazer a retífica de um motor, demorava 40 dias, 60 dias, era muito tempo, gastava muito dinheiro. E eu recebi uma informação que a gente podia comprar um motor reserva. E se a gente tivesse um motor reserva, os nossos caminhões eram mais ou menos todos iguais, se o motor tivesse estragado, você troca o motor do caminhão. E aí, com uma semana, você faz essa troca de motor e o caminhão está pronto para viajar. Achei aquilo uma ideia brilhante, né? Conversei com o nosso responsável lá pela oficina,
E ele falou, não, dá certo, seu modelo 110 da Scania, né, Afonso? Aquelas Sim, isso caminhão mesmo. laranja. Caminhão laranja. Pode. Eu achei maravilhoso aquilo, comprei um motor, o motor demorou a chegar, quando o motor chegou, meu pai já estava no escritório, nós ainda éramos lá no São João Batista, na Pedro I. Pedro I? Pedro I. Ele olha de fora da sala dele, né, uma janela que tinha, falou assim, que motor é esse aí em cima desse caminhão? Eu falei, pois é, pai, uma oportunidade, comprei esse motor, acho que vai ser bom para nós, né? Porque se o motor, nós estamos aí com um caminhão com motor fundido, tem que fazer retífica, tem que comprar peça, isso tudo é muito demorado. A gente saca o motor, coloca o outro e o caminhão está pronto Para rodar. Para rodar. Olha que ideia maravilhosa. Pode mandar devolver esse motor agora. Você não sabe o que você está fazendo. Você não tem a menor ideia do que é isso, do trabalheira que dá e tal. Acho que aquele dia foi a gota d'água para mim, entendeu? Eu voltei para casa, falei, mãe, ó, chega, acabou, não dei mais jeito. E minha mãe de novo falou, calma, esse negócio é seu, dos seus irmãos, é da nossa família, você vai ficar lá dentro tomando conta desse seu, do negócio que, né, nesse momento era da família. Aí os meses passaram e foi quando surgiu, então, falou, pai, o senhor tem que me dar um sim. Não é possível, tudo não, vou parar de trabalhar. Falei, não, seu dia vai chegar, tenha paciência e calma e tal. Falou, aí algum tempo passou, falou, ó, pai, vamos comprar um caminhão. Né? Então eu acho que foi uma boa troca. Eu troquei o motor. Você devolveu o motor? Devolvi o motor, né? Mas comprei alguns meses depois eu tive a oportunidade de comprar um caminhão novo. Cheguei com o plano do caminhão para ele. Falei, pai, nós vamos fazer um financiamento. Tem um negócio aí no mercado que se chama leasing. Nem eu sabia o que era isso, né? E nós vamos pagar o caminhão de 36 meses. Eu falei, mas ele não fazia financiamento, era tudo à vista, tudo no dinheiro. Consegui convencer ele, né? Falou, pai, o senhor falou que ia me dar um sim, hein? Vamos comprar um caminhão, né? Um caminhão novo. Ele falou, mas você vai trabalhar para pagar o caminhão? É claro que eu vou trabalhar para pagar o caminhão. Estou dando meu sangue aqui nesse negócio, vai dar certo, né? E ali nós compramos o nosso primeiro 112, na época, né, que foi lançado em 80 112. Acho que 1981, 82. E aí compramos o caminhão, e o caminhão era maravilhoso, né, era um modelo diferente, né, já não era mais o 111. O laranja, né? Sim. E o jacaré. Acho que aquele momento ali foi como uma virada de chave, porque a gente comprou um caminhão, a gente conseguiu pagar o caminhão, ia pagando as prestações, as pessoas, né, o nosso mercado via que a gente tinha um caminhão novo, isso era uma coisa... Não era fácil. Não era fácil. E, ou seja, para mim ali foi uma virada de chave, falou, pô, quando você anda por um caminho que você já andou e sabe que deu certo, a coisa fica mais fácil, né? Bacana. E agora vocês estão no outro lado, né? Agora vocês são os pais. Agora somos os pais. E vocês estão falando mais não do que sim? Como é que é quando a ideia chega? Eu falo muito não. Deixa eles terem a resiliência de provar o contrário. Legal. E você, Alfonso? Também. Eu tenho hoje 3 filhas. Uma das minhas filhas se formou em Direito ano passado. Ela está na empresa, já vai fazer 2 anos, na área jurídica, e está traçando um caminho dela. Hoje ela tem 24 anos, a Alana, e eu tenho certeza que também falo muito não, que escutei, além de escutar não do pai, ou da mãe também, eu acho que eu que mais me desentendi com o pai durante todos esses anos, porque nós lidávamos diretamente na mesma área, vamos dizer assim, né? Claro que ele lidava com todas as áreas, na realidade, mas ele ficava muito na área que eu trabalhava diretamente. Então, justamente o que o Sandro falou, a inovação, a tecnologia, quando veio, com todas as suas vantagens, nós enfrentamos também, como enfrentamos até hoje, as devidas dificuldades. Então, isso para ele também se tornou um momento muito difícil, de entender toda a tecnologia agregada na prestação de serviço de uma função que ele exerceu durante tantos anos, como carreteiro.
Mas hoje, com a minha filha, claro, eu tenho também os nãos, né? Mas tenho muitos sims também para poder aprender e que ela trace o caminho dela dentro do desejo que ela desejar e quiser. Hoje em dia também a gente é mais permissivo com o erro, né? Também. Antigamente... Também. Era mais duro, né? Era mais duro. E você está falando muito sim para o Russo? Para o Russo e para a Regina? Eu acho que cada família, né? Nós representamos aqui uma empresa familiar, mas com 3 núcleos muito diferentes. Então, cada um, a gente tem os nossos valores dos nossos pais, mas com características diferentes. E eu, no meu caso, né, fui uma mãe praticamente sozinha, né? Então, eu não tive a participação paterna dos meus filhos em relação a essa divisão. E, às vezes, a mãe, ela pode... o Sandro sempre falava isso dentro da empresa, né? Tem que ser um para bater e outro para soprar. E lá em casa nunca tinha alguém para bater ou para soprar, era só eu, né? Ou eu batia ou eu soprava. Então, fazer essa balança nunca foi muito fácil para mim. Então, em relação aos meus filhos, eu preferi escolher ser mais exigente do que ser mais permissiva. Eu preferi, sendo meu filho mais velho, o meu pai me cobrava muito, a mamãe também. Então, assim, os meus pais eram como se fossem segundos pais dos meus filhos. Então, o papai, até o Ruja Grande, tinha que morar em São Paulo, eu me recordo disso. A gente estava lá e ele me questionava por quê, ele queria saber por quê, ele achava que tinha que ficar ali perto de mim. Então, o papai ficou mais próximo de mim quando ele ficou mais velho. Então, ele me questionava muitas coisas. E, ao mesmo tempo, ele deu para minha filha o que ele não conseguiu dar para mim. Então, ele era mais carinhoso com ela, mais querido com ela. Então, acho que ele fazia esse papel de mimá-la um pouco mais. Então, eu fiquei nesse papel mais de pai e mãe, mas sendo muito mais pai do que mãe. Eu deixava os avós fazerem isso, mas eu ficava na posição de cobrança. Então, os meus filhos acham que eu sou muito brava. E eu acho que talvez essa palavra brava não quer dizer brava, é exigente, né? Eu tinha que falar para eles que o porquê eles estavam ali, qual que era o objetivo e que tinham que me honrar. Então, eu sempre cobrei muito. Agora, com eles já adultos, né, eu estou tentando fazer esse contraponto, tentar mostrar para eles que agora eles estão prontos, que eu confio naquilo que eu ensinei e que daqui para frente eles podem caminhar sozinhos e, se precisarem de mim, eu estou disponível. Então, hoje eu inverti o papel. Eu acredito que o que eu tinha que fazer eu já fiz. Mas, para todo mundo que está hoje assistindo, né, o Liderança e Entretenimento, é muito importante nós falarmos que esse capítulo ele está falando de uma família empresária de sucesso. Uma família que começou com um caminhoneiro, que hoje tem 57 anos de Transpes, com 24 filiais. Quantos funcionários, Sandro? Alfonso tem esse número aí mais atualizado que eu, mas 1.800. 1.800 funcionários e num processo de governança completamente evoluído, né? Então, a gente trouxe, há 8, 9 anos atrás, esse conceito de governança, ainda muito jovens, porque nós começamos a trabalhar muito jovens, mostrando a necessidade que a empresa, para que ela pudesse crescer e sobreviver, a gente tinha que cuidar bem dela, não só das relações internas dos funcionários, da satisfação deles, como também dos negócios. Então, o papai trouxe essa cultura de que era importante cuidar das pessoas, que era importante fazermos tudo com muita qualidade, e nós transformamos isso em realidade. Quando foi mais ou menos nos anos 90, buscamos, então, a certificação da ISO 9000, posteriormente, bons contratos, que são coisas que eu acho que vale a pena a gente contar aqui, que são coisas que são histórias. E, aliás, nós queríamos também parabenizar o Sandro, né? Porque um dos motivos que a gente criou todo esse programa foi por causa dessa revista Exame, que ele acabou de sair essa semana. Parabéns, Sandro. Muito obrigado. Você é um homem de sucesso. Hoje, presidente do conselho, já foi CEO. Hoje, o Alfonso ocupa o cargo de CEO.
Eu já fui executiva, já fui presidente do conselho e hoje estou dentro do conselho de acionistas fazendo o processo sucessório. Então, você, empresa, família empresária, que precisa de fazer um processo sucessório, entenda que existem cases de sucesso. E nós somos um deles, né? Com todas as nossas dificuldades, enfim, todas as coisas que acontecem em todas as famílias. E aí, quando eu dei parabéns para o Sandro, eu fiquei muito feliz e muito emocionada, porque ele disse, filho, sucesso, parabéns. Ele falou assim, um sucesso é nosso. Quando ele disse isso, é a chave que cai, porque a gente fala assim, poxa, o sucesso é nosso, então tem que compartilhar isso com todos vocês. E deixar isso aqui como legado para os nossos funcionários, para os nossos filhos, para os nossos netos, que hoje, com mais de 50 anos, nós estamos muito felizes com tudo que nós vimos os nossos pais construir e com aquilo que nós construímos. Então, acho que é o mais bacana disso tudo. E eu queria voltar nesse tempo dos grandes desafios, né? O Sandro, na área, quando éramos os três juntos, trabalhávamos juntos na mesma sala, né? E aí era tudo bom, era alegria, era tristeza, era briga, era tudo, como qualquer outra família empresária. Mas o respeito e sempre, né, acreditando em Deus, nos caminhos que Deus estava trazendo para a gente, nas oportunidades, que não foram poucas, aproveitar cada um da melhor maneira o que acontecia. Sandro na área comercial, Alfonso na área operacional, compra de equipamentos, oficina, e eu dando todo o suporte, né, na qualidade, segurança, administrativo, financeiro, gestão de pessoas. Depois me formei em psicologia, fizemos um grande projeto de gestão humanizada, e eu queria falar de pontos que foram mais importantes para cada um. Eu me lembro do Alfonso, na CST, o Sandro fechando grandes contratos, aquela coisa toda. Mas, para vocês, qual foi o maior desafio e impacto, né, nessa época de crescimento? Então, passando aqueles primeiros anos, né, onde a gente falou um pouquinho da história, a nossa relação com o nosso pai, nós, então, consolidamos esse modelo já de irmãos dentro da liderança do negócio. E aí o nosso pai nos respeitava muito, apoiava as nossas decisões, acompanhava tudo, mas toda a gestão já estava conosco. E aí foi quando a Transpes teve, sem dúvida, esse grande salto de crescimento. Aí é a época dos sims, mais sims do que aí a época é uma outra época, né? Acho que talvez a segunda estação não seria uma época do sim, mas seria a época da segunda geração. Foi a nossa época, foram os nossos anos. De uma gestão compartilhada, de um modelo que nós construímos juntos, de novo, né, uma conspiração dos céus a nosso favor, Deus nos abençoando enormemente, porque nós somos filhos dos mesmos pais, criados da mesma forma, com os mesmos valores, mas com competências exatamente opostas e complementares. E a Transpes não teria chegado aonde chegou se nós não enxergássemos um no outro a beleza, a qualidade, a virtude, né? Nós não somos três iguais, nós somos três diferentes. E a gente tinha, quando a gente enxerga isso, a gente tinha muita tranquilidade para fazer o que precisava ser feito. E cada um atuando dentro da sua área como que uma vocação ou como que um dom de Deus na nossa vida, e tendo a inteira confiança de que nós iríamos ser capazes de entregar aquilo que nós estávamos, de construir aquilo que nós estávamos planejando, né? Talvez com o mesmo objetivo, né? Você olhava para o lado, você via sua irmã, seu irmão, sem dúvida, com o mesmo os três objetivo. com o mesmo objetivo. Então, a Tássia já falou, né? E assim nós construímos, ou seja, a gente foi entendendo a posição de cada um, o lugar de cada um, onde cada um se sentia mais à vontade, onde cada um se sentia mais dominante, né, daquela questão. E aí a Transpes decolou, né? Nós aí voamos, né, e crescemos, e tanto o Alfonso quanto a Tássia participando assiduamente e construindo, né, dentro dessas áreas que a Tássia falou. A Tássia implementou
a ISO, implementou o modelo de gestão humanizada, implementou um RH estratégico na empresa, valorizando as pessoas, todos os valores que a gente já sempre teve, mas a gente às vezes não conseguia materializar em estratégia, né? O Alfonso, da parte dele, poxa, a gente tinha a expressão que a gente usa, né? Cada rabo de foguete, né, Julinho? E eu tinha completa confiança. Falou, Afonso, vai lá e resolve isso. Nós estamos falando na época que nem celular tinha. Ele arrancava com o carro dele aqui e ficava 30 dias fora de Belo Horizonte e resolvia a coisa. Então, de novo, é a beleza da família. Porque nós somos diferentes. Nós temos sentimentos diferentes. Nós temos visões em muitas coisas diferentes. Mas nós temos um profundo respeito e admiração um pelo outro e a capacidade de entender que aquilo que eu não tenho, a Tássia tem. Aquilo que eu não tenho, o Alfonso tem. Aquilo que o Alfonso não tem, a Tássia tem igualmente. Não é? E aí, de novo, né? Ou seja, o nosso DNA sendo formado para esse impulso do negócio e fazer com que a gente alcançasse o tamanho que a gente alcançou. Você falou que você cuidava dos contratos, né? Comercial. Eu trabalhava mais na área comercial, né? Na porta para fora da empresa, né? Digamos assim, cuidando dos clientes, cuidando dos contratos, fazendo relacionamento, enfim, essa área institucional. Eu tinha muita tranquilidade, sabia que tanto o Alfonso quanto a Tássia faziam cada um na sua área e eu na minha. A gente tinha muita competência. Não é que a gente não errasse, a gente errava. Eu mesmo errei muitas vezes na minha vida. A gente nem sempre acerta. Mas, com certeza, nós acertamos muito mais do que erramos. Senão, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. E até na hora do erro, a gente precisa invocar os nossos valores. Ser rápido. Porque a gente sabe quem são as pessoas que estão à nossa volta, não é quando a gente acerta, é quando a gente erra. E quando eu erro, aí eu tenho o apoio deles, né? Eu vejo que eles me apoiam, eu vejo, não, vamos lá, nós vamos dar uma volta por cima, vamos virar isso aí, vamos mudar isso aí, vamos fazer desse limão uma limonada, né? E assim a gente foi construindo essa gestão da segunda geração dentro da Transpeça. E a visão empreendedora sempre foi única. Então, quando o Sandro ia e trazia um contrato que nós nunca tínhamos feito, ele chamava eu e o Alfonso na frente, assim, sentávamos na mesa, e ele falava assim, nós vamos fazer um negócio agora que nós nunca fizemos. Eu lembro daquele transporte que nós fizemos de uma empresa, uma empresa de não sei se era de cerveja. Você lembra? Fizemos um grande contrato em 2004 da Ambev. Da Ambev. Foi um grande desafio. E foi um desafio. A gente tinha que transportar, mandamos aquelas caixas de madeira para poder várias colocar fábricas, né? As fábricas da Ambev. Desmontagem, transporte. E a gente fez pela primeira vez. Eu lembro daquilo direitinho. Sim. E para vocês, qual foi o grande desafio assim, que você se recorda? Acho que o grande desafio, e onde nós começamos a tomar uma abrangência nacional, foi o contrato da CST, né? Foi o primeiro contrato nosso, 24 horas, de segunda a segunda. Você estava com quantos anos? Eu estava com 19 para 20, se eu não me engano, quando nós ganhamos esse contrato. Foi 89. Você largou tudo. 89, 90, foi isso mesmo. Nós ganhamos em 89 e eu fui implantar. Como é que foi o dia que vocês ganharam? Assim, primeiro que foi diferente. O Sandro participava de muitas concorrências e que não era da minha lida, né? Eu não sabia ali das concorrências que ele participava ou ganhava, deixava de ganhar, porque meu trabalho é estar preparado para a execução, ali no homem da linha de frente, né? Então, quando surgiu esse contrato, e ele falou, ganhamos um contrato na CST, transporte de placa. Eu falei, o que é isso, né? Transporte de placa. Sabe, tinha a mínima ideia do que se tratava. E fomos para lá, fomos para a CST para conhecer o contrato. Eu não sei se o pai foi com a gente nesse momento ou foi num segundo momento, mas o pai esteve lá 2 ou 3 vezes. Aí vimos o contrato, e o contrato era coisa assim de, sei lá, 40 caminhões, 50 caminhões.
Aí eu tenho outro número na minha cabeça. Nós tínhamos 22 caminhões. Como que nós vamos colocar 40? E agora? E o perfil das empresas que trabalhavam para essa ST, que eu acho que isso foi um grande desafio, uma conquista enorme que o Sandro teve, todas as empresas que trabalhavam lá dentro eram empresas assim, enormes. Uma lá tinha 200 caminhões, outra tinha 100, né? E nós não tínhamos ali aquela quantidade de caminhões para atender o contrato. O contrato se dividia em alguns segmentos, mas nós fomos construindo isso. Conseguimos implementar o contrato, operamos lá final de 89 e 90, com muitas dificuldades. Aí foi quando, em 91, se eu não me engano, não teve jeito, eu tive que mudar para Vitória. Aí eu mudei para Vitória, fiquei lá 2 anos, de 91 a 93. Largou a faculdade? Larguei a faculdade. Foi onde eu tive essa virada no contrato, se eu não me engano, que nós fizemos lá com excelência toda a atenção do contrato. E trabalhar com uma empresa como a CST, nós enfrentamos muitos problemas também, porque ela foi privatizada, né? Justamente nesse momento, meados de 90 para 91. Então, participar da situação política, que como o mundo não era globalizado, cotação de dólar, o que está acontecendo na China, isso não existia. Nós estávamos aqui para fazer o nosso trabalho do dia a dia, né? E hoje, às vezes, a gente sai aqui e o cara está discutindo se está chovendo na Austrália ou não. Então, isso é muito interessante, né? Porque nós construímos o que construímos até aqui, como várias empresas no Brasil que enfrentaram também a sucessão de gerações com o que cada um construiu. Então, esse contrato da CST em Vitória, para mim, na época, foi um grande desafio, porque eu voltei para Belo Horizonte praticamente 4 anos depois, com a nova realidade, com uma nova empresa. Porque eu ficava lá, mas a empresa aqui foi se estruturando de uma forma aonde foi alcançando também novos clientes. E o próprio contrato abriu novas portas para a gente. Nós já tínhamos filial em São Paulo e no Rio de Janeiro. E isso também foi tendo uma projeção muito boa, principalmente para clientes que não conheciam a Transpes. Então, para mim, eu acho que a CST foi um grande desafio pelo modelo e pela forma que o contrato era executado. Claro que tivemos e temos até hoje grandes desafios também de cargas, de projetos, mas pela nossa estrutura que nós tínhamos na época, pelo que nós temos hoje, é bem diferente. E realmente isso para mim ficou muito marcado. E na época você tinha 19 anos? Quando nós ganhamos 89, né? Eu sou de 71, 18 para 19 anos. E como você lembra de um dia, você com 19 anos, um dia difícil? Nessa época, como é que era? Dia difícil eu tive muitos. Mas eu vou contar para você um dia engraçado. Um dia engraçado, que nós estamos falando aqui do pai, né? O pai foi me visitar lá em Vitória. E aí eu peguei no aeroporto e fomos para a CST. O Sandro e a Tasso, acredito que lembram dessa história. E aí passamos, estava chovendo muito, e o carro que eu tinha era no Fiat 147. E aí nós passamos na garagem, nós tínhamos uma garagem dentro da CST, e lá era muito minério, muito barro, né? Mas passei, mostrei para ele o serviço. O carro mal tinha limpador de para-brisa, muito menos ar-condicionado. Então, eu tinha que andar com os vidros um pouco abertos, né? Uhum. Coisa de antigamente mesmo. E eu ali dirigindo o carro e passando os caminhões do nosso lado. Só que a estrada do Porto, da CST para o Porto, é uma estrada de 8 quilômetros. Era uma estrada que estava péssima. E tinha 1 palmo, mais ou menos, de barro de fora a fora na estrada, que é muita chuva, né? E quando o caminhão era da Transpes, os motoristas viam, né, reconheciam que era meu carro, eles passavam devagarzinho, porque eles iam me jogar muito barro em cima. Mas quando era outro caminhão que não tinha a mínima ideia, jogava literalmente muito barro no carro. E ele falava assim, vai devagar que esse carro vai apagar. Eu falei, não vai apagar não, pai. Vai devagar que esse carro vai apagar. Adivinha? Apagou. Apagou. O carro apagou.
né? Molhou o distribuidor na época. Eu falei, não estou acreditando nisso. Aí eu desci na chuva, estava chovendo. Ele ficou dentro do carro? Ele ficou dentro do carro. Aí eu abri o capô, né? O Fiat 147, abri o capô ao contrário, né? Tirei minha camisa e deitei em cima do motor e fui limpar o distribuidor. Aí eu limpei, tirei, colocava, funciona aí, pai. Ele tentava e nada. Eu limpava de novo, tirava, olhava as velas, olhava tudo de novo. Aí ele olhava assim, nada. Aí peguei minha camisa, limpei embaixo, pus a camisa em cima, bato na chave, pegou. Eu falei, pronto, agora nós vamos embora daqui de qualquer jeito. Quando eu entrei dentro do carro, todo sujo, molhado e sujo de lama, ele falou assim, já falei, vai devagar. Eu falei, agora não resolve. Já pus minha camisa lá mesmo, agora nós vamos embora. E faltavam uns 4 quilômetros ainda, né? E eu toquei o pau. Chegamos no porto, parou a chuva. Eu lembro que aí eu peguei, tirei minha camisa, lavei ela ali rapidamente, pus toda suja e tal. Desci no porto e falei, ó, pai, vem cá que eu quero te explicar a operação. Ele desceu, olhou para um lado, olhou para o outro. Tá bom, vamos embora. Vamos embora. Não quis nem saber, né? Não quis nem saber. Aí acabou. Já entendi. Já entendi. Acabou que eu tenho um caminho que eu não poderia ter feito, que é passar por dentro da Vale e já sair na praia. E aí acabou que eu expliquei, estou aqui, né, com meu pai ali, não tá impassável, ó. Aí o pessoal deixou, eu passei por dentro da Vale e fui cair direto lá na praia, perto já de Vitória, né? E isso nos ajudou muito. Então, esse foi um dia engraçado, né? Porque passavam os caminhões, me via lá, eles até falavam, vão descer. Eu falei, não, cara, vai trabalhar, deixa que aqui eu me viro, né? Então, esse dia com ele lá foi muito interessante. Mas teve não só esse, como outros dias difíceis, né? A área portuária do Brasil como um todo, até hoje, né? É uma área muito difícil de trabalhar e que coloca praticamente tudo que você tem, ou que você acha que você tem de conhecimento, à prova. No que diz respeito à coerência, a trabalho, né? Ao meio de todas as áreas portuárias, né? do tudo que pode, ainda mais hoje, que tem de violência, de droga e de questões difíceis e delicadas. Então, a Transpes, sempre como prestadora de serviço, e hoje atuamos em todos os portos do Brasil, e tem esses grandes desafios, né, que é uma zona internacional e, ao mesmo tempo, prestando um serviço dentro do Brasil. Isso é muito interessante. Hoje em dia, a gente vê o conhecimento está muito fácil de você buscar ele, né? Você inteligência procura artificial. na internet ali, você acha, às vezes tem um problema, você joga no YouTube ali, tem um cara explicando em um vídeo de 5, 10 minutos. Está tudo ali fácil, de fácil acesso, né? Mas na época não tinha. Não. Como é que vocês faziam? Tinha Barça. Tinha Barça. Tinha livro. Tinha livro. Barça é uma boa. Tinha biblioteca. Manual para ler, livro para estudar. Na realidade, hoje, nós contamos com pessoas que nos ajudaram muito a chegar onde nós chegamos. Hoje, a Transpes tem um corpo técnico de todos os níveis de excelência, principalmente no nosso principal negócio, que é o transporte de carga especial, indivisível, e de carga geral e içamento. Então, dentro disso, os desafios que eram colocados diretamente para nós três e que a gente replicava isso para o nosso time, todos sempre tiveram muito interesse em aprender e também desafiar. E isso era um comum. Quando eu acho assim, que a gente não sabia fazer alguma coisa e que não tinha um profissional em Belo Horizonte, que não tinha essa rede de relacionamento, essa rede de tecnologia que hoje nos ajuda a achar um especialista em qualquer lugar do mundo, a gente ia por pessoas, procurando quem sabia fazer, quem podia explicar como é que era feito. O pai se desafiava muito também em criar novos equipamentos, né, novas formas, a necessidade de transportar com a adequação de toda a legislação. Pouco tinha apoio de fábricas ou de concessionárias para ter os equipamentos. Então, mais aí meados, já no final da década de 90, que nós começamos a importar alguns equipamentos de fora para atender a necessidade de alguns clientes,
mas era contando com a nossa equipe e com o conhecimento que a gente aqui dentro buscava e para poder realizar da melhor forma possível o trabalho de atender o cliente. Então era mais o quem. Pois é. Você tem uma ideia, hoje até eu falei isso com um cliente que teve na empresa. Quando nós compramos uma carreta específica, é uma carreta extensiva. Na época, a extensiva maior, para você ter uma ideia, uma carreta normal é de 12 metros. E uma extensiva ia para 20 metros. Okay? Então, ela abria 8 metros a mais. Isso já era muito inovador. Uma carreta de 12 abrir para 20. Hoje nós temos carretas que abrem até 70 metros de comprimento, com eixo direcional por joystick. Sabe? É uma coisa que era totalmente fora da nossa realidade. Impensável, né? Impensável, né? A carreta mais moderna que existia na época era uma carreta de 4 eixos, que carregava até 40 toneladas. Hoje nós temos 6 eixos que levam 80 toneladas, temos linhas de eixo que levam até a composição de 200, 250 ou 300 toneladas. Então, o desenvolvimento, no que diz respeito a isso, também foi muito grande. O desenvolvimento do trabalho e do transporte, principalmente da carga especial no Brasil. Estamos falando de desafio aqui, me veio uma questão na cabeça. O que acontece dentro de uma Transpes, uma transportadora grande, assim, quando acontece uma greve dos caminhoneiros, algo assim? Como que funciona? Como vocês lidam com isso? Bom, nós lidamos com um movimento nacional que foi a greve dos caminhoneiros, que toda a sociedade participou disso, né? Não só a Transpes, como todas as empresas no Brasil foram prejudicadas, porque literalmente todos tiveram que parar. E nós tivemos que aderir ao movimento por uma questão natural das estradas. As estradas têm as suas leis. E a partir do momento que todos os caminhões pararam, nós não tínhamos como rodar mais. Então, nós paramos, nós ficamos com aproximadamente, na época, 500 cargas na estrada. E isso foi um prejuízo muito grande. Mas nós entramos buscando algum tipo de negociação, conhecimento, e junto às autoridades e junto ao movimento, para que isso acabasse o mais rápido possível. Porque o nosso interesse, hoje, o modal mais usado no Brasil é o rodoviário. Nós possuímos, em algumas regiões, o naval, principalmente no norte, que está sofrendo muito agora com a seca. Temos o aéreo e o ferroviário também, mas são modais ainda com custo elevado. As cabotagens pelos territórios, pelos portos de todo o Brasil, mas ainda é o grande rodoviário, que tem uma frase que tomou muita força depois da greve, que sem caminhão o Brasil para. E eles viram, literalmente, que isso realmente pode acontecer. É verdade. Sem então, nós tivemos uma negociação. A força, né, dos caminhoneiros é uma coisa sensacional. Nós tivemos uma negociação junto ao movimento e às autoridades, ou sindicatos, para que a gente pudesse acabar ou achando uma solução o mais rápido possível para que ela acabasse. E a cabeça do CEO, da pessoa? Bom, na época o CEO até era o Sandro, né? Como é que era, Sandro? A greve nacional, né, que aconteceu, se eu não estou enganado, em 2018, foi, acho que, a primeira e única, né, que tomou a proporção de parar o país. De parar o país. E a população apoiando, né, os caminhoneiros nas estradas. E para nós também era uma novidade incrível, né? Porque a gente nunca tinha passado por um ambiente como naquela época. Mas foi um momento também importante para a categoria, né? Foi um movimento importante de ali alguns resultados que melhoraram, né, as questões estruturantes dos caminhoneiros. Acho que a gente passou assim com muita grandeza, né, dentro da nossa inteligência, dentro da nossa capacidade, do nosso corpo diretivo todo. A gente soube mitigar os riscos, a gente soube proteger o patrimônio, a gente soube entender o momento de cada profissional que estava ali, aonde estava cada um, fazendo um mapeamento dessa área que o Alfonso falou e passamos bem por isso. Mas eu quero saber da pessoa, porque
Todo mundo tem momentos difíceis na vida, né? Eu quero saber como que você passou, o que você fazia no dia a dia para você não surtar, como que você levava isso? Tem uma coisa Ô, Julinho, que não acontece. eu sou muito tranquilo. Uma coisa que isso não acontece com ele, você pode ficar tranquilo. Lembra meu pai. Isso não existe, eu nunca vi. Até raiva. Sim, né? acho que em momentos de dificuldade, tem uma frase célebre, né, mundialmente conhecida, que diz assim, quando a Apollo 11 estava no espaço: Houston, we have a problem. Né? Então, acho que era isso que a gente fazia. Poxa, temos um problema. Como é que nós vamos resolver esse problema? O problema? E cada um dá a sua contribuição, cada um dá a sua opinião. A Transpes tem esse fórum muito colaborativo, muito amplo, tanto hoje quanto na época especificamente dessa greve. A gente tem muitos profissionais qualificados, uma relação muito boa com as instituições, né, públicas e privadas, que nos orientam, que nos ajudam a... Se a gente não sabe o que fazer, tem que pedir ajuda aos universitários, né? Hoje, então, estamos aqui no Liderança e Entretenimento, falando pela primeira vez de um grupo familiar de sucesso. E eu, com muito orgulho, faço parte dele, a família Transpes, que é nada mais, nada menos que a família Gonzalez. Hoje, os 3 representantes aqui da segunda geração. Como todos vocês viram, todo mundo tem passado, tem história. História para poder contar, história para poder aprender. Mas também temos o presente, aquilo que nós vivemos, com aquilo que nos foi ensinado. Então, nós temos valores muito importantes. A questão da resiliência, como o Sandro falou, eu quero que vocês me ajudem aqui, como se fosse um toró de ideias, né? A resiliência, a confiança, não é isso? Confiança, a garra, né? A dedicação, ousadia. São palavras assim muito importantes para vocês que também são famílias empresárias. Agora, o primordial, a gente agora falar do futuro. O futuro é o que vem pelo novo, né? A Transpes do futuro. Como será essa companhia? A terceira geração chegando, de que forma nós podemos apoiá-los? Porque eu penso o seguinte, todos nós, como o Sandro falou, temos talentos, e talentos diferentes. Quando você consegue descobrir o seu talento, mostrar para todo o grupo empresarial o que você mais gosta, você com certeza vai fazer a diferença dentro da sua empresa. E assim nós conseguimos descobrir de uma forma, levados pelo universo, por Deus, descobrir os nossos talentos. E eu, Sandro e Alfonso, eu falo que formamos um grande triângulo, onde ninguém competia com ninguém, e nós tínhamos um único foco, fazer o nosso melhor a cada dia. Chegamos até aqui. Hoje, todos 3 com mais de 50, e agora a gente quer falar para vocês de uma forma muito divertida, porque o passado sempre foi difícil, e sempre é duro e traz muitas lições. Mas eu quero falar para vocês sobre o nosso futuro. E esse futuro que nos alegra, porque a gente acredita nesse nosso país. E também acreditamos nas novas gerações. Isso aqui é novo para mim, hein? 3 irmãos que não competiam? Qual que era o preferido, então? Qual que é o preferido? Sempre foi do o Sandro. papai. Ah, sempre foi o Sandro? Da mãe sempre foi o Sandro. Ah, eu acho que foi você. Isso em casa sempre foi o Sandro. Você viu que eu nunca fui, né? Não, você era hippie, você não queria vestir os vestidinhos. Do papai. Eu acho que era preferido da mamãe. O Alfonso era preferido dos dois, que era o caçula. Era caçula. Cada um tinha suas preferências, né? Por aí. Não, mas o fato de competir, a Tássia está falando assim, nesse nosso meio empresarial ou dentro do nosso negócio, né? Por sermos complementares, realmente tivemos ali os nossos problemas, desentendimentos sérios ou graves, mas ele foi sendo resolvido, né? Então a gente não competia, por exemplo, se eu fosse do comercial junto com o Sandro, a gente, quem vendeu mais no mês, quem vendeu mais no outro, né? Isso poderia não ter existia. acontecido, né? Saudável, né? Saudável, mas então é isso que ela quis dizer. E a né? engrenagem foi acontecendo de uma forma que a empresa foi crescendo tão rápido que não dava tempo para a gente poder ficar pensando o que o outro estava fazendo. Só existia uma palavra base, que era a confiança. Então, por exemplo, o Alfonso resolvia toda a questão de equipamento, pneus, que é um insumo
muito importante do negócio. Eu não vou preocupar em me conhecer equipamento, se qual caminhão que ele está comprando é bom ou ruim. Quer dizer, a responsabilidade passa a ser dele. E isso foi muito legal que nós construímos. O Sandro vai para o mercado vender a Transpes, analisar os números, ver o que era melhor, qual é a forma de fazer a melhor proposta, e nós confiávamos nele. Precisava de ser contratado pessoas treinadas, fazer com que os processos funcionassem, cuidar para que isso tudo fosse resolvido. A gente passava para mim que eu resolvia. Quem era o mais namorador dos três? Mais namorador? Mais namorador? Mais boêmio. Já vou complicar Essa aqui. Essa pergunta é difícil. Eu acho que sou eu. Que bom que ele respondeu. Pela história. Mais não, galã. Pela história. Mais galã. Não, mais bonito eu sou mesmo. Isso aí é o mais bonito. Não questão de ser o mais namorador, né? Uhum. Mas pela história, né? O Sandro casou novo, a Tássia também, então eu fui solteiro mais tempo. É por isso. Mais namorador. E o mais levado? Que a mais... Tássia, com certeza. Seus pais batiam? Batiam. Quem apanhou mais? Acho que o Alfonso apanhou mais. Eu não me lembro de ter. A Tássia, corria. A Tássia foi a mais bagunceira, né? De apanhar eu não tenho assim lembrança não, mas foi eu, a Tássia, com certeza. Eu tenho uma lembrança. A mamãe colocava a correia na porta e falava que ia, se a gente fizesse errado, a correia ia cantar. Aí eu saía correndo e trancava no banheiro. Eu lembro disso. Eu conseguia, não conseguia não. Não, mas eu cheguei numa idade que, igual a Tássia falou, que ela cresceu muito rápido, eu também cresci, né? Então, assim, claro que tomar uns tapas da mãe doía, mas, de certa forma, acho que ela machucava mais a mão do que eu mesmo, né? Então, chegou um momento que não fazia muita diferença. O problema é quando ela pegava o cinto, né? O cinto que era difícil, né? Ainda mais do lado da fivela. Do lado da fivela. Aí, quando você fazia algo bem... ultrapassava o limite com força, né? Quando, como o Sandro falou que eu usava óculos, né? Quando ela falava assim para mim, tira o óculos. Tira o óculos. Nossa. Meu pai uma vez falou assim, você está muito complicado, nós vamos fazer o seguinte, cada dia que eu for te bater, eu vou adicionar uma correiada. Aí começou uma, né? Boa. Nossa, que beleza. Aí já foi duas. Né? Falava tunda. Essa tunda que eu ganhei aqui, uma correada. Chegou no 25, meu pai começou a rir. Ele falou 25 assim. Correadas? Foi tipo 25 dias consecutivos. Então a coisa estava séria. Era quase uma chibatada, então. Tem um caso que hoje, para mim, ele é engraçado, mas eu lembro da época, eu tinha uns 10, 11 anos. Não, outro. Esse eu não sei se eu já te contei. Minha mãe tinha loja, então ela deixava troco em cima dos lugares e tal. E um dia eu peguei tipo R$5 na época. E 99, 2000, R$5 você comprava muita coisa. Muita coisa. Eu fui na loja, comprei um tanto de tatuagem, que é com água, sabe? Sei. Coloquei tudo aqui. Aí minha mãe chegou mais tarde e falou assim, acho que tá faltando R$5 aqui e tal. E ela odiava que a gente mentia. Eu falei assim, não foi eu, minhas irmãs, não foi a gente também, então beleza. Devo ter enganado, confundido. Aí passou um tempo, ela viu um risquinho assim na minha blusa. Ela, que é isso? Nada não, eu saí. Tira a blusa. Tirei, cheio de tatuagem. Igual um gangster. Igual um gangster. Igual um gangster. Já era gangster nos anos 2000, 10 anos de idade. Gangster é ótimo. Aí ela olhou, agora eu sei onde que é que foi parar os R$5? Aí eu vou apanhar da fivela hoje. Ela, não, amanhã, se chegar da aula, você me espera. Beleza. Cheguei lá, meio-dia, quase morrendo de medo. Chega minha mãe de bicicleta. Pega a sua bicicleta, me segue. Segui ela. Minha mãe era muito amiga de um policial. E aí ela me levou no quartel. Cheguei no quartel, o policial fez um tour comigo na cadeia. E minha mãe falou assim, eu trouxe ele aqui porque ele roubou R$5 meu e ele mentiu. Ela, então vou mostrar. Sua mãe era punk, hein? Muito sábia. Com força. Então vou mostrar ele aqui onde que ele vai ficar. Onde ele vai parar. E era um
uma cadeia de interior, então não tinha ninguém lá. Era só porque tinha a cela, era escuro. Não mandou te trancar, não, pra você ver? Ele me mostrou, aí ele falou assim, e aí, Neuza, você acha que a gente pode trancar ele aí e tal? Aí ela olhou pra mim, eu lá tava assim, não vou fazer isso mais não, nunca mais vou mentir, não vou pegar mais nada que não é meu. Aí ela falou assim, não, acho que se ele fizer de novo eu trago. Aí eu falei assim, não, beleza. Você não sabia como é que funcionava, né? Nunca mais peguei nada, menti. É uma boa história. Não é uma boa história. Eu tenho uma história assim com a mãe de polícia, porque na Pampulha, todo mundo ali do bairro era conhecido na família, né? E nós costumávamos ir para o colégio de bicicleta. Então, juntava ali do bairro, 8, 10, e dava mais ou menos uns 4, 8 quilômetros, não me recordo direito, e passávamos um dia no colégio, principalmente em dia de prova, que saía mais cedo. E aí, no meio do caminho, da volta, tinha um parque, na orla da lagoa, um parquinho lá de madeira, no Bandeirantes, e nós paramos lá para brincar nesse parquinho. E passou a hora. Começou a escurecer, gente, vamos embora, está na hora de ir embora, né? Ou seja, era para a gente chegar em casa 10 horas da manhã, nós chegamos quase 7 horas da noite. E 3 ou 4 moravam na mesma rua. Quando nós chegamos lá, tinha 2 viaturas da polícia esperando, porque ninguém achava a gente. E a gente estava o dia inteiro sumido, você imagina. Tinha em torno de 6 a 8 meninos juntos, né? E aí foi cada mãe pegando um de um jeito e já descia no bambu. E o que a mamãe fez? Não, ela me bateu muito. Esse dia, aí trancou minha bicicleta, você não vai andar de bicicleta nunca mais, aquela coisa, né? Na época eu bati. Porque realmente a gente não tinha essa preocupação. Nós ficamos fora o dia inteiro, saímos de casa 6h30, 7 horas da manhã para ir de bicicleta para o colégio. Para voltar antes do almoço, e a gente chega em casa 7 horas da noite, com 2 viaturas na porta, então foi complicado mesmo. Me identifica, esse era um dos motivos que eu apanhava muito. Tá vendo? De ficar na rua mais do que eu podia, ir para aula e voltar só tardezinha, à noite. Acho que todos nós temos beleza na nossa história. E se a gente conseguir entender a nossa história, que dentro dela existem chaves para a nossa vida, a gente valoriza mais aquilo que temos de bom do que aquilo que às vezes temos de ruim. Não é? Porque na história de todo mundo tem alguma coisa que não gostaria de ter passado, não gostaria de ter feito, não gostaria de ter dado. E às vezes a gente se apega aos negativos, né? Mas a gente acho que teve a capacidade de se apegar ao positivo da vida. Nossa família também é uma família que passou por muitos momentos difíceis e a gente soube extrair disso tudo aquilo que é bonito, aquilo que é belo, né? Aquilo que nos valoriza, aquilo que nos projeta para o futuro. E é aquilo que a gente escolhe, né? Ou seja, se a vida é feita de escolhas, a gente precisa olhar para trás. Interessante que uma vez eu fui fazer uma palestra, Julinho, e a pessoa me disse assim, o seu pai era motorista de caminhão? Eu falei, meu pai era motorista de caminhão. Será que dá para você não falar isso na palestra? Eu falei, como assim? Fiz de desentendido, né? Mineiro, né? Eu falei, não, porque aqui o público é assim, é assado e tal. Conte só assim, um pouco da sua história com seu pai, mas não precisa falar que ele era motorista de caminhão, que ele não teve formação, que ele mal tinha o primário. Aí eu falei para a pessoa assim, olha, a beleza da minha história está em quem eu sou e de onde eu venho. Se eu não puder falar que meu pai era motorista de caminhão, não faz sentido eu dar a palestra aqui, né? A pessoa ficou assustada assim, né, achando que... Para mim isso não é um demérito, o meu pai ter sido motorista de caminhão. Para mim isso é uma profunda honra, dizer aos outros qual é a nossa origem. Aí ele, acho que se deu por convencido, não sei se educadamente ou politicamente, falou, não, tá bom, fale o que você quiser. Eu que não ia adiantar nada falar, né? Não é? Então, assim, a gente não tem que ter vergonha de onde a gente veio, vergonha da nossa história, até mesmo dos nossos erros, dos nossos desacertos, né? Das nossas... Por quê? Poxa, porque nós chegamos até aqui. Então, se nós chegamos até aqui,
nós somos fortes, nós somos resilientes, nós temos em nós coragem, bravura, né? Força, capacidade de vencer esses obstáculos todos. Eu falo que quando você assiste o filme do Rocky Balboa, por exemplo, é maravilhoso, você né? vê 2 minutos ali do sofrimento e depois a glória, né? Mas os 2 minutos de sofrimento foram anos de sofrimento, anos de luta ali, que às vezes no filme não é contado, e que é o legal, né? Porque às vezes você assiste ali 1 hora e meia de filme, você parece que ele saiu ali, sofreu um pouquinho E já resolveu tudo. e já resolveu, entendeu? Então, quando você vem em conta, meu pai é caminhoneiro, ele veio da Espanha, veio sem lenço, sem documento. Eu acho que é uma entrega bem maior. Então, por que não? Você está falando do Rocky, não sei, eu gosto demais do Rocky, né? Acho que é uma série assim espetacular de princípios de liderança maravilhosa. Tem um dos episódios, um dos Rocks, não sei qual é, que o filho do Balboa, do Sylvester Stallone, quer esquecer que ele é filho do Rocky. E ele vai trabalhar no mercado financeiro, lá em Nova York. E o pai dele, né, o Sylvester Stallone, vai atrás dele e ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado do sobrenome dele, Balboa, e aparece o nome dele na plaquinha lá, ele tirando o nome Balboa porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele era filho de quem ele era. E aí ele tem uma conversa séria com o pai dele no meio da rua. Né? E nessa conversa falou: quando é que foi que você esqueceu de quem é o seu pai? Porque o Rocky Balboa é aquela figura assim meio mística, né? Meio ignorante, meio turrão, meio, sabe, careta, não é? E que alcançou o que ele alcançou, mas assim, né? E de repente parece que ele se alerta para quem ele é. E aí qual é o futuro do filme? Ele vai ser o treinador. Do pai, para o pai fazer a última luta dele, lá. né? E é bacana demais, ou seja, ele se encontra quando ele se encontra com a história dele, né? O Rocky tem uma coisa muito interessante, que na vida real, ele que escreveu o roteiro. Né? E ele ofereceu o roteiro para vários estúdios, mas com uma única condição: que ele fizesse o papel. Ele recebeu várias ofertas. Não vou lembrar os números, se era coisa de $5 mil ou $10 mil, mas não iam colocar ele no papel de forma alguma. E ele teve que vender o cachorro dele para poder financiar o filme. Depois que o filme fez sucesso, ele voltou para comprar o cachorro. Isso é determinação. Ele vendeu por $50, não lembro o valor, tá? O cara cobrou $5 mil. Ele pagou porque queria o cachorro de volta, $5 mil. Foi $5 mil e uma participação no filme. Uma participação no filme. E o mais interessante, que ele fala, apesar de você falar de 1 minuto, 2 minutos de sofrimento, mas ele sempre falou de uma forma ali imperceptível. Que ele fala o seguinte: não importa quanto você consegue bater, e sim quanto você consegue apanhar e depois revidar, que é o que ele mostra em todo o filme, que ele apanha e depois a pessoa realmente cansa ou tem a devida estratégia e tática. E ele ainda está de pé. E ele ainda levanta e ele está de pé e bate para cima. Dentro da analogia ou da metáfora que ele quis dizer sobre isso, é o que realmente a vida nos ensina, né? Não é o que a gente consegue bater. É o que a gente apanha, mas levanta e conquista o nosso objetivo. É verdade. Mas eu gostaria de falar aqui, a Tássia falou sobre o chefe secreto, e nós já estamos falando de um programa feito há 7 anos atrás. E também você perguntou sobre desafios e momentos importantes. Eu vejo que isso foi um momento muito importante. Foi um divisor de águas também. O chefe secreto? Foi. Porque eu tenho uma analogia no seguinte aspecto. E eu falo isso até hoje. Eu comentei com a Tássia, recentemente eu fui num cliente no Sul. Você imagina, eu saí de Belo Horizonte, fui para o Sul, o voo foi para Navegantes, eu peguei um carro e ainda rodei umas 2 horas para chegar nesse cliente. Eu fiquei lá aproximadamente 2 horas, conversando, um grande cliente, tem grandes projetos, 1h30 conversando no chefe secreto. 7 anos depois, 1h30. E eu brinco o seguinte, muitas pessoas falam, mas por que não foi você?
Eu falei, só se me partir no meio, né? Porque um homem de 1,81 m pesando 130 quilos não tem como esconder. Ah, por que não foi o Sandro? Então tinha que me partir assim, o Sandro assim, né? Na vertical. Porque um homem de 2 metros, muito menos tem como partir. Então, para mim, ele foi muito importante, porque eu faço analogia no seguinte aspecto. Foi a primeira empresa fora do eixo Rio-São Paulo. Não sei se vocês já pensaram nisso. Foi a primeira empresa de Minas, eu acho que a única, e a primeira empresa de prestação de serviço, que só era feita em grandes indústrias. É verdade. Principalmente no eixo Rio-São Paulo. E foi na primeira empresa de prestação de serviços, que é a nossa primeira mulher. E a primeira mulher. E a primeira mulher. E então, esses dias a gente descobriu quantas foram os acessos. No seu lá, só no seu, né, tem mais de 1 milhão de views um então, episódio. isso é muito importante. Que eu nem sabia. Muitas pessoas ainda chegam... Do programa. Muitas pessoas chegam, não, mas como é que vocês fizeram? São as escolhas, foi o caminho, né, que nós fomos construindo, das premiações, da qualidade de prestação de serviço, do trabalho todo que foi desenvolvido, dos conhecimentos que nós tínhamos, aonde teve esse programa. E eu acho que isso foi muito importante para a empresa, porque também ali está perpetuado, está, né, nas redes sociais como um todo, e eu acho que isso é muito bacana. Né? E aí eu brinco com as pessoas, né, porque não foi você... Eu falei, primeiro que eu sou muito chão de fábrica. Né? Eu que, na época que viajava mais, que ficava mais em contato com os funcionários, e eu não tem jeito, é referência. Né? Então o cara olha e fala assim, ó, aquele ali É o Afonso, só o jeito de andar. Né? Não tem como esconder sem falar isso. O carisma, né? Sim, tem muito carisma. Né? Ela fez um papel brilhante, né? Agora tem uma coisa que eu... Bacana. Tem uma coisa que eu queria... Literalmente fantástico. Fantástico. Né? Fantástico. Agora eu queria deixar registrado aqui uma coisa que muito me toca. A nossa história, ela sempre teve algo especial e espiritual. Porque o papai sempre falava assim, que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era confiar em Deus. Sim. Né? Então, ele sempre falava isso de uma forma muito forte. E eu sinto que Deus guiou ele nessa caminhada, guiou minha mãe, tem nos guiado. E quando ele foi embora, eu me enchi de dor. Para mim foi muito difícil. Eu passei pelo luto, sabendo que eu ia passar pelo luto, mas existia uma dor muito forte. E eu fiquei assim, agora... Vai sendo a preferida, né? Agora, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eram muitos dias assim de dor física, né? Dor física que eu lembro que eu chorava tanto, mas eu não queria que as pessoas vissem que eu estava chorando, que eu deitava no chão de dor, de saber o que estava acontecendo e saber que eu não tinha poder para fazer nada. E aí, quando eu saía do quarto, eu tinha que colocar maquiagem, dar um sorriso e fazer de conta que nada estava acontecendo, para que ele também suportasse o que ele estava passando. E aí, depois que ele se foi, eu fiquei assim, uns 2 meses, 3 meses, um pouco angustiada e sem saber qual era o sentido que eu tinha ali, sabe? E aí, de repente, o telefone toca e era o pessoal da Globo me chamando para o chefe secreto. Eu não sabia nem o que era que estava acontecendo. E aí eu liguei para um grande amigo que trabalhou conosco há muito tempo, e falei assim, está acontecendo isso, mas eu não quero ir lá sozinha, você vai comigo? E eu nem falei para o Sandro e para o Alfonso, falei assim, vamos lá. E aí eu chego lá, o primeiro dia, né, no hotel, o pessoal da emissora manda me buscar, e aí eu vou encontrar no hotel, passar aquela coisa de filme, né, tudo fechado, não sei o quê. Quando eu entro dentro da sala, que era uma sala, já tinha tudo isso montado. E eu falei assim, o que está acontecendo? Não, a gente só vai fazer uma entrevista com você, mas relaxa. E aí eu comecei a conversar e eles já estavam gravando, já era o primeiro episódio, falando que eu ia ser convidada para o chefe secreto. Da história, né? Sem que eu soubesse que era real. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para poder fazer isso, né, e eles encontrarem qual que seria o meu visual e tudo, foi os meus primeiros sorrisos depois que ele se foi. Então eu penso assim que foi um momento especial, foi um né? Presente assim que ele trouxe. Como hoje está sendo um grande presente para mim. Isso aqui que está acontecendo hoje é algo que a gente já ensaiou muitas vezes. Sim. E quando foi no sábado, né? Ainda realizado. E aí no sábado, quando eu te liguei, aí eu falei ligou, assim, mandou exame com seu irmão. Eu estou olhando aqui, como é que eu faço para
Chegar na capa da exame também. Como é que eu faço para chegar na Me capa conta. do exame? Sei, tem. A Tássia falou assim para mim, falou, "Olha, você não sabia dessa entrevista?" Falou, Tássia, eu dei essa entrevista já tem uns 4 ou 5 meses. Eu me lembro de ter dado uma entrevista para exame e tal, mas acabou. Eu falei, bom, ele deve ter escolhido lá outra coisa, né? Deve fazer várias entrevistas e nem todas serão publicadas, né? E eu também, se for publicado, se não for, não estou fazendo, para mim não faz diferença nenhuma, né? Aí agora, quando foi quarta ou quinta-feira, eu recebi o link, né? Da matéria. Da matéria. E falou, tá saindo na exame. Falou, tá bom, tá ótimo. Saiu. Legal, né? Exatamente com 12 dias o nosso canal Liderança e Entretenimento. E na mesma hora, eu que sou muito criativa, falei, Julinho, tem uma coisa para você. Aí ele falou assim, não, de você eu já não... Lá vem. Não, porque as primeiras vezes que eu falo com ele falou assim, tá, pelo amor de Deus, estou passando mal. Aí quem passa mal é ele. Eu falei, não, tem uma coisa para te contar. Aí ele falou, o que foi? Olha só que ideia sensacional. Nós vamos fazer o primeiro podcast da família empresária de sucesso de Minas Gerais, a família Gonzalez. Hoje, da Transpes. Então, assim, vocês imaginam o tanto que eu estou nervosa, o tanto que é difícil para mim, e ao mesmo tempo... olha, estou até gaguejando, mas ao mesmo tempo é algo assim sensacional, porque importante, né? Eles estão aqui e a gente está deixando isso aqui para as próximas e próximas gerações que venham, todas elas, e que possam assistir, como nós assistimos a história do papai, vocês possam assistir nossos filhos, nossos netos, nossos funcionários, todos vocês que são da família Transpes. Esse episódio vai ficar eternizado, né, Julinho? Eu acho para que as esse pessoas recurso, poderem entender um pouquinho da nossa história e se inspirarem nela. Esse recurso audiovisual, principalmente para mim e para vocês também, já perderam um pai, eu perdi a mãe, eu acho que não usar ele é uma perda gigantesca, porque você pode deixar para as próximas gerações. É né? verdade. Quem foi Sandro, quem foi Alfonso, quem foi Tárcia. Tem um material, né, para mostrar. Quem foi Julinho? Quem foi Julinho. Isso é muito importante. É verdade. Hoje, usarmos todos os artifícios, né? Mesmo Que inovação a trouxe. gente escutando, por exemplo, que a gente não revela mais foto do jeito que a gente revelava. É verdade. Mas nós temos que ter de fácil acesso todo esse banco de dados, salvo, né, e termos os vídeos que nós temos. Eu tenho lá vídeos de operação, 1990, era filmado ainda naquelas filmadoras enormes, né, que você apoiava no ombro. E depois foi evoluindo e hoje está no celular. Todo e qualquer vídeo ou foto. Então é muito importante, sim, que a gente possa deixar isso para todos, né? Para todos que estão aqui, famílias empresárias, que seja de Minas ou do Brasil, pessoas que você fez uma pergunta importante, como eu faço para chegar lá? O Sandro, além de exame, tem Forbes e tem você S.A. também no currículo. O melhor né? CEO do Brasil. Tem lá o Forbes, né, que eu tenho lá guardado, a maioria das revistas que nós já saímos nas publicações. Eu acho que isso é o mérito de quem nós construímos, quem nós somos. E pessoas que estão aqui, que é o mais importante desse legado do podcast, que seja a família empresária ou uma pessoa que está começando agora e sabe de todos os desafios que vai enfrentar, que nada é fácil, mas que nós conseguimos, sim, conquistar os nossos objetivos e, além de tudo, deixar a história perpetuada, que é o que a gente sempre busca, né, para as próximas gerações. Então vamos lá agora falar sobre a Transpes do futuro. Nós já estamos aqui no momento de transição, de sucessão, onde temos filhos, todos nós. O Alfonso está hoje com 3 filhos. O Sandro tem 5 filhos homens. E quantos netos? 4 netos 4 e mais netos. um a caminho agora, né? Então já quase 5 netos. 5 netos. E eu tenho 2 filhos. Praticamente de 2 em 2 anos, a gente parece até que combinou, mas o mais velho fez 37 anos. Depois, em seguida, o Sandro teve o Lucas, que vai fazer agora 35. 35. Depois isso veio... mesmo? são de 2 em 2 anos. 88, 23, 24, é isso mesmo, 35. E aí, depois, 2 anos depois, veio o Daniel, depois Não, depois o Sandrinho. o Sandrinho,
Depois a Regina. Depois o André. O André. Depois a Alana e a Ana Júlia. E a Ana Júlia. E essa é a família Gonzalez, né? Que a gente ainda está vendo crescer e chegando já à 4ª geração, que são os nossos netos. E nós estamos experimentando ainda muito jovens. Então, nós vimos a necessidade de entregar para eles não só a possibilidade de trabalhar conosco, de colaborar, mas também de nos ensinar. Porque um verdadeiro líder não só é aquele que ensina e que mentora, ou que cria, como somos pais, que criam seus filhos, mas aqueles que conseguem aprender com eles. E nós temos uma nova geração, uma geração milênio, que tem muito a nos ensinar. Com a inteligência artificial, com a tecnologia, com a inovação, a gente tem a história dos nossos pais, a gente tem a nossa história e a gente tem agora a história que nós vamos construir. Então, aí, para finalizar esse momento tão bonito, a gente quer deixar esse registro aqui, hoje. Qual é a Transpes do futuro que nós conseguimos vislumbrar e o que nós desejamos para as novas gerações? Então, o que eu diria sobre a nossa Transpes do futuro, os nossos negócios, é valorizar a 3ª geração, além de todo o aparato, toda a metodologia, tudo que existe no mercado hoje disponível para que a empresa continue crescendo, com um bom planejamento estratégico, uma boa governança, uma boa estrutura de ESG, enfim, tudo isso que é comum, que é propício, né, a negócios de valor, a geração de valor, é a gente também ter a capacidade de olhar para a 3ª geração, diferentemente de nós 3. Acho que eles têm a opção de escolha, cada um deles vai poder e já pode seguir o seu caminho, não necessariamente dentro de um negócio da família, mas apoiado pela família, e entender qual é a beleza, qual é a competência, qual é a característica de cada um deles. E se a gente tiver essa capacidade, como num tabuleiro de um jogo, colocar essas peças no seu lugar certo, no tempo mais propício possível, nós vamos ter sucesso na continuidade, na energia, na entrega e na construção do futuro da Transpes. E temos tido essa habilidade. Esse é o nosso grande desafio hoje. Esse é o nosso grande momento hoje de dosar, né? De encontrar essa passagem de bastão e esse empoderamento da 3ª geração nos negócios. E você, Alfonso, como você vê a Transpes do futuro? Bom, eu colocaria de 2 formas. Uma divisão, sim, a divisão da empresa, o negócio pelo negócio, aonde queremos chegar e o que nós estamos fazendo para isso. Dentro exatamente das palavras que o Sandro falou. Temos o nosso planejamento estratégico, temos os desafios, acreditamos no Brasil. É um país que é muito carente de infraestrutura, que é o nosso principal negócio, é prestação de serviço logístico na cadeia de infraestrutura do Brasil, e temos aí umas projeções no futuro muito significativas, onde temos, sim, o negócio, pelo negócio, com que ele tenha muito sucesso nos próximos anos. Finalizamos hoje, então, mais um episódio do Liderança e Entretenimento, com convidados muito especiais, especiais para mim, principalmente, porque nós estamos falando aqui hoje, eu e Julinho Alves, com a família Gonzalez, a 2ª geração da Transpes. Tárcia Gonzalez, Sandro Gonzalez, muito obrigada, e Alfonso Gonzalez. Então, você fique de olho, porque vocês vão saber tudo sobre essa história, passado, presente e futuro. Muito obrigada.